Já foi tudo imprimido. Onde é que está a primeira? A primeira está aqui. Ei, que Denise? Será que nós vamos ter que ler tudo isso aqui? O que é a Denise? É, as duas, porque a primeira é a segunda. De baixo em cima. É, então. Boa tarde a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, referente ao primeiro período da 14ª legislatura, que realizar-se-á nesta data, dia 26 de fevereiro de 2024, no plenário das Liberações Clodoaldo Moura Palha. Antes de eu passar para o secretário da mesa, vereador Quelinge Aparecido Moreira, eu quero anunciar para todos os que todos já sabem. A sessão hoje é especial, ela será destinada a uma só pauta. A pauta será as duas denúncias que chegaram nessa casa a respeito da prefeita Raíssa, que chegou primeiro, e segundo a prefeita Marigran. O primeiro secretário da mesa vai ler, e aí depois cada vereador terá 3 minutos para explicar se vai aceitar ou não a denúncia. Deixa eu deixar claro para todos os presentes que aqui não se trata de cassação de ninguém. Essa casa é uma casa de lei, onde tudo é feito pelo plenário. Plenário são os 13 vereadores. Nós não vamos estar caçando ninguém aqui. Nós simplesmente estamos aceitando ou não a denúncia. Sendo aceita as denúncias, será aberta, aí sim, 2 comissões, porque não pode ser a mesma, que vão ouvi-la, as testemunhas, as duas, a prefeita que está em exercício e a prefeita que está afastada pela justiça, e aí proceder aí já com as comissões, comigo já, é só a abertura dessa sessão. Todos entenderam, para ficar muito claro, eu sei que está sendo gravado, transmitido, a gente escuta tanta coisa que é difícil hoje você ser político no Brasil, mas, por um outro lado, alguém tem que ser, né? Se a gente for escolhido a ser, a gente será. E os vereadores estão muito livres aqui, tranquilos, para votar com seu coração, do jeito que eles quiserem, e assim será respeitado por essa casa. Porque essa casa aqui é uma casa de leis, e está apta a receber qualquer tipo de reivindicação da nossa população de Guajará-Mirim. Neste ato, convido o primeiro secretário da mesa... Questão de ordem, senhor presidente. Só um instantinho, antes de eu vou só ler aqui e te dou questão de ordem. Secretário da mesa, vereador Quelinge Aparecido Moreira, a fazer a leitura da ata anterior. Quem pediu questão de ordem? Liga de novo. Oi. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, toda a população presente nessa Casa de Leis, seja bem-vindo. Nosso secretário aí de Governo de Estado, Deserte, todos presentes nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor analisasse com carinho e que o senhor colocasse até mesmo em deliberação do plenário, um projeto de lei que é da educação, trata-se de um superávit. A gente sabe que nossas escolas municipais estão paradas e precisa avançar, e não só nesse sentido das escolas, mas também tem a questão até de uma parte desse recurso ser usado para folha de pagamento e manutenção. Então, um projeto interessante. Hoje, pela parte da manhã, a secretária de Educação entrou em contato comigo, e eu, como presidente da Comissão de Educação, eu acho interessante essa Casa de Lei analisar esse projeto com carinho para que a gente possa estar votando esse recurso, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem também, senhor presidente. Vereador,
Eu gostaria muito de poder lhe atender, mas nessa sessão não, mas podemos fazer uma extra. Eu não vou estar na cidade, mas o vereador Raimundo pode fazer uma extra para votar esse projeto aí a partir de amanhã, porque não tem como eu falar uma coisa e fazer outra. Eu avisei os senhores vereadores que seria só esses assuntos, porque são calorosos, são difíceis e não tem como a gente colocar isso hoje. A parte, senhor presidente. Senhor presidente, eu até entendo em parte a sua fala, mas eu acho que a gente vai tratar de um interesse público. E eu acho interessante, sim, regimentalmente não tem nada que proíbe que seja votado possivelmente, ou se aceita ou não aceita, como Vossa Excelência acabou de colocar. Inclusive, quero já informar toda a população que ventilou aí nas redes sociais agora, recentemente, que eu tinha solicitado, ou, na verdade, tinha feito um pedido para um possível afastamento ou recebimento de denúncia. Quero aqui informar toda a nossa comunidade, que fique tranquilo, que tive conhecimento agora, recentemente, pela parte da manhã, e não procede essa informação. Se tem denúncia aqui, a Casa de Lei tem que analisar, tem que verificar, e a gente tem que ter maior cuidado, senhor presidente, na hora de analisar cada voto. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu falar para os senhores vereadores que eu não vou poder mais dar parte, porque senão o Kelly não vai conseguir ler toda a quantia que tem para ler. Então, vamos dar a abertura nas leituras com o vereador, primeiro secretário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Guajará-Mirim, referente ao primeiro período da 14ª legislatura, realizado dia 19 de fevereiro de 2024, plenário Clodoaldo Moura Palha. Às 16 horas do dia 19 de fevereiro de 2024, no plenário Clodoaldo Moura Palha, sede municipal da Câmara Municipal de Vereadores de Guajará-Mirim, realizou-se a segunda sessão ordinária do primeiro período da 14ª legislatura, sob a presidência do vereador, o presidente João Vanderlei de Mello, Podemos. E as presenças dos vereadores Augustinho Figueiredo de Araújo, PSB, Carlos Alberto Dias do Nascimento, PSC, Elias Crispim Ribeiro, Patriota, que além de Aparecido Moreira, PDT, Raimundo Braga Barroso, Republicanos, William Souza, PHD, PV, Romerito Pereira, Republicanos, Juan Cacamim, Caô, PSDB. O vereador Francisco Luarão participou online. Consultando o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão sobre a proteção de Deus, solicitando o senhor secretário para fazer a leitura da ata anterior, que após a deliberação do plenário foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia, documento recebido e expedido, não houve. Matéria de votação, projeto de lei de número 007/2024, Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, que dispõe sobre concessão de incentivos financeiros aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias nas condições mencionadas, e da outras providências, projeto de lei de número 08, Gabinete Prefeito /2024, dispõe sobre a criação da Secretaria dos Povos Indígenas, SEMUP, definido sua finalidade, competência e estrutura da organização, fixando pelo quadro de cargos, comissionado e da outras providências, emenda apresentada pelo vereador João Vanderlei de Mello, sugerindo que o diretor da SEMUP seja de origem indígena. O senhor presidente submeteu à votação a quebra do interstício da matéria, bem como foi aprovado em loco os pareceres das respectivas comissões, propositura aprovada por unanimidade. Após ambas a deliberação do plenário, o projeto de lei foram aprovados por unanimidade, último com a emenda proposta pelo vereador João Vanderlei de Mello. Pedido de questão de ordem, o vereador Carlos Aparecido Moreira cobrou para o senhor presidente da mesa diretora o documento de entrada nessa Casa de Leis no dia 16 de 2 de 2024, sexta-feira, que versa sobre ao pedido de cassação do mandato da prefeita, ora afastado por ordem judicial, Raíssa da Silva Paz, no que foi respondido que o referido documento ainda se encontrava em trâmite no sistema do protocolo e que fará parte da ordem do dia na próxima sessão, diante do tumulto formado pelo plenário. O senhor presidente deu por encerrado os trabalhos. Eu, secretário, lavei a presente ata e, depois de lida, achado conforme será assinado pelos presentes, pelos membros da mesa. Lido, senhor presidente. A ata anterior está em discussão. Votação. Quem concorda com a ata permaneça como está. Quem desconcorda se manifesta.
Aprovado ato por unanimidade. Prossiga agora com a leitura das duas denúncias. Termo de abertura de processo no dia 22 de fevereiro de 2024, às 13h01, foi protocolado nesta repartição sobre o número 51/2024, ao presente processo através da Câmara Municipal de Guajará-Mirim. Denúncia em fase da senhora Raíssa da Silva Paz, para constar, lavou-se o presente termo, abertura, que constará nos autos administrativos. Memorando de número 01, Câmara Municipal, /2022, de Daiane da Silva Ferreira, para João Wanderlei de Mello, assunto: denúncia por prática de infração política administrativa. O senhor presidente, venho por meio deste informar a vossa senhoria a referida denúncia por prática de infração política administrativa com pedido de afastamento do cargo e cassação do mandato da senhora Raíssa da Silva Paz. Segue anexo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guajará-Mirim, Rondônia, Francisco Fernandes Pociano, escrito no RG tal, do CPF tal, com endereço, cita Avenida Dom Pedro I, número tal, bairro Caetano, número do município de Guajará-Mirim, Rondônia. Artigo 5º, alinea com a Constituição Federal, artigo 9º, parágrafo 1º, e artigo 5 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, nos artigos 4º e 5º, Decreto-Lei 2001/67, por meio deste, venho apresentar denúncia por prática de infração política administrativa com pedido de afastamento do cargo e cassação do mandato em face da prefeita do município de Guajará-Mirim, Rondônia, senhora Raíssa da Silva Paz, pelos fatos e fundamentos de direito que serão expostos. Preliminares do rito de apresentação da denúncia. A presente denúncia se encontra nos moldes do contido Decreto-Lei 201/, de 27 de fevereiro de 1967, sua representação estão conforme o inciso 1º do artigo 5º. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infração definida no artigo anterior, obedecerá o seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação da prova. Se o denunciado for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e entregar à comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará necessário para completar quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. A denunciante apresentará, então, o ato seguinte: todos os fatos que entende seres imputados como fato típico, passíveis de condenação por crime político administrativo da denunciada na forma da lei, do rito do recebimento da denúncia na Câmara Municipal. Conforme extrai do inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 2001/2067, o procedimento a seguir pelo presidente do Poder Legislativo, após protocolada a denúncia na Câmara Municipal, é obrigatoriamente apresentar o seu teor na primeira sessão para que, consultado o plenário, formalmente receberá. Ato contínuo. Depois de ter consultado o plenário e decidido pelo recebimento da denúncia, na mesma sessão deverá ser constituída a comissão processante que irá proceder os procedimentos de apuração dos fatos denunciados. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infração definida no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, ou não, se for estabelecida a legislação do Estado. De posse da denúncia, o senhor presidente da Câmara, na primeira sessão determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o recebimento, e decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados
entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Os demais atos dos procedimentais da formalização dos autos para apuração e, consequentemente, elaborarão um relatório final para a comissão processante. Formada na sessão do recebimento da denúncia, observará o prazo contraditório e ampla defesa denunciados. Seguirão conforme dispõe ao dispositivo do Decreto-Lei 201/67, dos fatos do direito. De arranque... Questão de ordem, senhor primeiro secretário. Sim, presidente. Só para o senhor me informar o número dessa página primeira que Vossa Excelência leu. Primeira página? Isso. Onde fala de afastamento. Denúncia praticada de infração política administrativa, pedido de afastamento de cargo de cassação do mandato, é isso? Isso. Está sem número. Então bota um númerozinho nela aí, só para nós poder discutir depois, tá, por favor? 01. 01, tá, obrigado. Dos fatos do direito. De arranque, façamos a análise do que se diz o artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, que trata sobre da tipicidade do que considera a infração política administrativa pela prefeita municipal. Artigo 4º. Infração política administrativa do prefeito municipal sujeita a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Impediu o funcionamento regular da Câmara, impediu o exame dos livros e folha de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou da auditoria regularmente instituída, desatender sem motivo justo as convocações, os pedidos de informações da Câmara, quando feito em tempo na forma regimental, relatar a publicação ou deixar de publicar leis e atos sujeita a essa formalidade, deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, em forma regular, a proposta orçamentária, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, praticar contra e expressar disposição da lei, o ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, omitiu ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos e interesses do município sujeito à administração da Prefeitura, ausentar-se do município por tempo superior e permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Diante do artigo e seus incisos, acima transcritos, denota-se que o chefe do Poder Executivo de Guajará-Mirim, durante seu mandato, infringiu em diversos pontos do referido diploma legal e da forma irresponsável, conduziu os trabalhos e à frente da Prefeitura, causando danos irresponsáveis ao erário e a toda a população do município de Guajará-Mirim. Deste modo, se faz necessário expor todos os fatos que deram ser um ensejo da presente denúncia, cabendo relatar os detalhes das condutas responsáveis com a possibilidade jurídica da instauração de a comissão processante conforme o Decreto-Lei 201/67. Desde o início do mandato da prefeita Raíssa da Silva Paz, é marcada por escândalo, arbitrariedade e ilegalidade. O Poder Executivo, representado pela prefeita, deixou de atender e responder aos pedidos formais de informações solicitados pela Câmara Municipal. Pedido este feito em tempo e na forma regular, conforme pode ser visto através do documento da própria Câmara Municipal. Vejamos, requerimento do vereador Elias Crispim Ribeiro, patriota, onde o vereador solicitou o saldo de dotação orçamentária, 30 de setembro, relatórios e outras despesas que estão previstas na LOA 2021. Em trecho, o seu subscrito informa que não é a primeira vez que realiza pedido de informações e que fica sem resposta, para emoldurar suas práticas ilícitas, à vista da lei,
cumpre e apresenta mais um documento público em que se formalizou o pedido de comparecimento nesta Casa de Leis, tanto da prefeita quanto autora secretariado de saúde, ou não, e não aconteceu, sem motivo justo. Outro requerimento é do autor vereador Elias Crispim Ribeiro, que foi aos anais da Casa de Leis, e são aprovados de que aqui, se as denúncias postas em cada sessão possui ata redigida e não se encontra na ata em quem conste o comparecimento da prefeita ou de seu secretário, à época em atendimento ao expediente aprovado por unanimidade no plenário da Câmara. Citando ainda, para convalidar e desidiar da prefeita e suas costumeira maneira de tratar com desprezo os expedientes da Câmara Municipal, mais um documento em que se destaca que, o mesmo reiterando as solicitações de informações ou providências oficiais ao chefe do Poder Executivo, não houve resposta ou motivo justo a não ser atendido e acatado. Tem outro requerimento que o vereador subscreve, a mesa na forma regimental, pedindo manutenção de pontes e limpeza, instalação de iluminação pública nas imediações da Avenida Salomão Justiniano Melgar, visto que o documento em tela da presente denúncia demonstra calmamente que a conduta decidiosa da prefeita, hora denunciada, ocorreu em todo o seu período à frente da prefeitura. O ato de não responder e tratar o procedimento previsto em lei com descaso e sem o devido cumprimento legal, do mesmo modo, é um desrespeito, deixando de responder os anseios da população de Guajará-Mirim e Rondônia. Em suma, não pode haver distinção entre os membros, nem favorecimento, nem tampouco direcionamento. Tem um expediente respondido para um vereador, não é prova ou justificativa que tire a responsabilidade da prefeita, assim procede com todos e a lei. Pelo contrário, o que vemos é o descumprimento do regimento interno da Câmara Municipal, a lei orgânica do município e o decreto-lei 201/64. As provas que evidenciam as infrações cometidas pela prefeita podem ser encontradas nos dados do sistema de apoio ao processo legislativo da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, salientando-se que o vereador precisou acionar o Ministério Público do Estado de Rondônia para que seja cumprido o que determina a lei e ter resposta aos seus requerimentos. Vejamos, o vereador denuncia ao MP Rondônia situação de obra paralisada em escolas municipais de Guajará-Mirim. Deste modo, a prefeita praticou conduta passiva de condenação política administrativa de cassação do mandato, conforme o inciso 3º do artigo 4º, Decreto-Lei 201/67 e a Lei Orgânica do Município, Decreto-Lei de número 201/67, artigo 4º, são infrações políticas administrativas do prefeito municipais sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Desatender sem motivo justo a convocação ou pedido de informação da Câmara quando feito em tempo e em forma regular. Lei Orgânica do Município de Guajará-Mirim, artigo 24. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informação aos secretários municipais ou ocupantes de cargo da mesa, natureza constituído crime de responsabilidade e recusa ou não o atendimento no prazo de 15 dias, bem como a apresentação de informação falsa. Note-se que se torna uma questão de honra pública, que a Câmara Municipal se imponha com o poder, que faça o chefe do Poder Executivo, de que forma trata seus membros, representantes e eleitos pela população com grandeza e respeito a merecer. Os vereadores aprovam por unanimidade um requerimento que não é respondido e nem quando reiterado, literalmente, tratado com descaso pela prefeitura,
pela Prefeitura, não deixando dúvida da total ausência da gestão, comprometendo comando e comprometimento com a população. Estaria a prefeita querendo esconder algo, a não informar o que os vereadores solicitam? Foi só falta de administração e competência desde que tenha ocupado o cargo do chefe do Poder Executivo? Ou estaria a denunciada preterindo membros do Poder Legislativo para atendimento na forma da lei? Feitas essas considerações, acerca da denúncia que se emolda, inciso 3º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 do artigo 24 da Lei Orgânica, passamos a outros descumprimentos de lei. Dispõe do artigo 4º, inciso 6º do Decreto-Lei 201/67. Descumpriu o orçamento aprovado por exercício financeiro. Igualmente, o artigo 61 da Lei Orgânica determina como infração política administrativa do prefeito o descumprimento do orçamento aprovado pelo exercício financeiro. Artigo 61. São crimes de responsabilidade do prefeito, sujeito a julgamento pela Câmara quando feito em tempo e na forma. Descumprimento do orçamento aprovado para o exercício financeiro. O município de Guajará-Mirim vem sendo noticiado, notícia estadual, entre outros pontos que estão emergentes na administração, em especial está o da saúde, o pilar fundamental e a dignidade humana. Não bastar sermos um município com o maior número de troca de secretários e uns até em tempo recorde de permanência no cargo, o município consegue, de um ano para o outro, deixar recurso financeiro em conta e sem gastar, como se não precisasse de investimento. Economia não. Falta de gestão e prática de crime político administrativa, consoante ao dispositivo que acima foi mencionado, e passaremos a trabalhar nesse tópico da denúncia. A prefeita denunciada descumpriu o orçamento do ano de 2021, que foi devidamente aprovado pela Câmara Municipal, e por isso deve responder por esse dispositivo, que ensejará ao final a sua cassação. A Prefeitura, ao iniciar o ano de 2023 com superávit financeiro e dizer que o município tem dinheiro em conta e não soube gastar no ano anterior. O que é pior, os recursos foram emendas do governo federal, advindo de repasse do Ministério da Saúde. É claro que a lei que autoriza que seja feito o superávit e o aproveitamento desses valores em conta, porém é óbvio que, se precisar aplicar para suprir as necessidades da população. O que está aqui em discussão, o que deve ser apurado pela Câmara, é o descumprimento do orçamento de 2021 pela prefeita. Indago aos senhores, o município de Guajará-Mirim está com seu atendimento na área da saúde com eficiência que o povo merece? Se não está, é por conta que nos anos anteriores deixaram de investir os recursos do orçamento, o que ratifica a falta de gestão e da administração por parte do Poder Executivo, o qual a desmazia e incompetência. No documento abaixo, verifique-se o ofício enviado pela prefeita, a denunciada, informando a Câmara que sobrou dinheiro em caixa no ano de 2021. Senhores vereadores, o município de Guajará-Mirim, com todos os seus problemas na área da saúde, deixou de investir que disponham de valores em conta destinados à saúde, o qual poderia ter resolvido o problema que hoje são vivenciados pela população. A Prefeitura deixou de gastar em 2021 ou descumpriu o orçamento público de R$ 2.248.457,61. O dinheiro estava na conta e não foi gasto conforme o orçamento aprovado. Nobres vereadores, a própria prefeita assumiu o descumprimento do orçamento em seu documento ao dizer: o presente projeto de lei é uma necessidade que o Poder Executivo tem em fazer ajuste na lei orçamentária, extraindo do documento oficial. Fazer ajuste na verdade
é corrigir um erro cometido e que, para isso, precisa que a Câmara Municipal autorize, o que faz a denúncia arrastar os vereadores para dentro do seu problema. E tem mais, a denunciada nada fala da diferença que pede em superávit e que, de fato, possui em conta. A prática da denunciada é retirada, pois ela abriu o ano de 2021 dizendo que iria gastar valores que sobraram em 2020, ou seja, tem dinheiro sobrando um ano para o outro. O investimento na saúde não ocorre por motivo. Dinheiro que sobrou em conta em 2020 foi para o orçamento de 2021, que não foi cumprido, e sobrou dinheiro que foi para o orçamento de 2022. Denota-se que o Conselho Regional de Medicina, CREMERON, oficializou a Prefeitura Municipal de Guajamirim, Rondônia, /2021, em relação da precariedade da saúde do município, após diversas denúncias dos profissionais de saúde, assim como da população guajaramirense. CREMERON volta a alertar para as precárias condições do Hospital Regional de Guajaramirim. O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, COREN Rondônia, igualmente, moveu ação pública protocolada na primeira vara federal em desfavor da Prefeitura Municipal de Guajamirim, tendo em vista as condições desumanas do Hospital Municipal, a qual foram preceitos constitucionais de desigualdade de pessoas humanas. Ora, nobres vereadores, o sistema de saúde municipal, carecendo de investimento com estrutura sucateada, e a Prefeitura deixou de investir tendo superávit financeiro. Quem sofre com a falta de gestão e competência é a população, que poderia usufruir um sistema de saúde em melhores condições. Indagados, senhores, se tinha dinheiro, por qual motivo não suprir as necessidades? O que vemos é um total descaso com os anseios da população, a falta de competência para aplicar o recurso que o município recebe. Não existe motivo para deixar de investir na saúde, haja vista ter recurso financeiro. Porém, por falta de administração, a população vem sofrendo graves danos em decorrência ao descaso da Prefeitura. A saúde é um dos pilares fundamentais para a sobrevivência humana, assim como a educação, que do mesmo modo vem sendo desprezado pela administração pública municipal. E salienta trazer à baila dessa denúncia o parecer técnico de número 735/22, feito pelo Tribunal do Contas do Estado de Rondônia, de 2022, tendo como relator o nobre conselheiro Valdivino Crispim de Souza, que analisa a prestação de conta do município de Guajamirim 2021, conclui pelo desacato ao artigo 212 da Constituição Federal, que determina o investimento de no mínimo 25% da receita da manutenção e desenvolvimento relatório. Mais uma vez, a administração pública municipal deixa de cumprir com as suas funções estabelecidas em lei, causando sérios danos à população que tem uma educação sucateada e sem no mínimo de desenvolvimento. São diversos pedidos feitos pelo vereador desta casa para que tenha desenvolvimento na educação do município, porém, como sempre, os pedidos não foram atendidos pelo Poder Executivo Municipal, nem tampouco respondido. Como já mencionado, a denúncia após requerer informações à Prefeitura acerca das obras realizadas nas escolas, não obteve retorno. Dessa forma, o vereador dirigiu-se até o local e encontrou-se a escola abandonada. Vejamos, que consta das fotos, né? Elias Crispim, por várias vezes, visitou as escolas acima mencionadas, também verificou a situação das escolas que receberam os novos alunos. Absurdo, repugnante. As condições precárias que se encontram as escolas municipais de Guajamirim e ter mais descumprimento de orçamento para atribuir a culpa à denunciada em lesar a população, deixando de atender as demandas. Porque, senhores vereadores, qual o motivo e o justo para mandar dinheiro em conta de um ano para o outro, com tantos problemas para se resolver na cidade? A Lei 2427/2022, aprovada no mês de fevereiro de 2022, aponta que a Prefeitura tinha 10 milhões de reais que não gastou no exercício 2021, ou seja,
descumpriu o orçamento. A Lei 2420/2021 é clara em fazer prova da denúncia, pois sobrou o dinheiro do ano 2020 e não foi gasto em 2021, mais de 3 milhões em outras áreas da saúde. Vereadores, esse destaque apresentado nessa denúncia serve de um norte para que se aprofundem os estudos, adequação orçamentária que a prefeita vem realizando. Irão constatar que ela na verdade, tenta trazer uma imagem que não existe, ocultar a falha na administração pública. Não há desculpa quanto aos fatos que são tipificados pela lei como infração possível de punição, que no presente caso, voltamos a repetir, a punição é a cassação do mandato da denunciada pela Câmara, que compete para decidir. Outro sim, na data 25/1/2024, o Ministério Público de Rondônia, por meio do Centro de Atividade Extrajudicial, CAEX, e o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou a Operação Avatar, com a finalidade de dar cumprimento a 6 mandatos de busca e apreensão e 2 afastamentos do mandato de cargo público, bem como a proibição de acesso dos órgãos públicos municipais, contratado e investigado como vítima, testemunhado em consoante do processo, sob segredo de justiça, TJ Rondônia. A prefeita foi afastada pelo Poder Judiciário do cargo, pois está sendo acusada pela prática dos seguintes crimes. Primeiro, infringiu o Estatuto do Servidor Público, DI 346/90, artigo 6, e a Lei da Ficha Limpa, de número 64. Segundo, prática de crime doloso, previsto no artigo 1º, Decreto-Lei 201/67. Terceiro, crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal Brasileiro. Quarto, usurpação do exercício da função pública, previsto no artigo 328 do Código Penal Brasileiro. Os crimes denunciados estão sendo julgados pelo Judiciário, o que não impossibilita de serem julgados pela Câmara de Vereadores, haja visto infringir o dispositivo do artigo 4º, Decreto-Lei 201/67. Artigo 4º. São infrações políticas administrativas do prefeito municipal sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionado com a cassação do mandato. Praticar contra e expressar disposição de lei no ato da sua competência e omitir na sua prática. Omitir-se ou negligenciar a defesa do bem de renda, direitos e interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Consta a denúncia do Ministério Público que, conforme prova de vídeo e prints de WhatsApp, que os secretários estão despachando diretamente com o esposo da prefeita, o senhor Antônio Bento, no escritório local do partido político MDB, localizado no posto de combustível São Bento, de propriedade do esposo da prefeita. Veja bem, senhores vereadores, a prefeita se omite de sua competência de prefeita e repassar os poderes ao seu esposo. Esposo esse que, é saliente destacar, foi condenado por falsificação de documento e, conforme determinada lei da ficha limpa, teve perda dos seus direitos políticos. Ao propósito, a usurpação da função pública tem como o consentimento da prefeita que permite que o seu esposo tenha as tomadas decisões. Vejamos alguns fatos. Novo Barraco, marido da prefeita de Guajará-Mirim causa tumulto e é detido. Antônio Bento, marido da prefeita de Guajará-Mirim, causa grande tumulto na Câmara Municipal e é preso pela PM. Usurpando o poder da prefeita e tomando a fala do presidente da Casa, João Vanderlei de Mello, inclusive proibindo o vereador Rivan Eggs de adentrar o parlamento e fazer parte da reunião, convocando a ele. A prefeita atua apenas como figurante ao cargo, sendo as decisões tomadas pelo seu esposo, que não tem nenhum compromisso com a população de Guajará-Mirim, sendo um absurdo. Não satisfeito com tanta arbitrariedade, a ilegalidade, a prefeita nomeia seu esposo ao cargo de secretário de obras do município. E mesmo após
a ordem judicial pedindo a retirada do esposo do cargo, a prefeita o manteve no cargo. Dessa forma, mais uma vez, importa na prática do crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal Brasileiro, pois no momento que não acata a decisão judicial, a prefeita causa danos ao erário público, pois o seu esposo continuou a receber o salário pelo município. Atos como esse é considerado infração política administrativa conforme preceito no artigo 61 da Lei Orgânica do Município. Artigo 61 são crimes de responsabilidade do prefeito sujeito a julgamento pela Câmara quando feito o tempo na forma regimental, praticar contra expressar a disposição da lei, ato da sua competência e omitir na sua prática. As normas em forma da lei devem ser cumpridas, não estando a prefeita acima da lei. Assim, a prefeita usa de suas atribuições para beneficiar a si própria e sua família com enriquecimento ilícito. O mandato de Raíssa Paz à frente da Prefeitura de Guajará-Mirim sempre foi manchado por ilegalidade, ferindo a honra do cidadão guajará-mirense, um povo trabalhador e que precisa ser tratado com respeito. Recentemente, em 23 de fevereiro de 2024, a prefeita nomeou o marido novamente, desta vez como chefe de seu gabinete mediante o protocolo 15.284/2024, o qual está sendo apurado pelo Ministério Público a presença de idoneidade moral, qualificação técnica e ausência de fraude à lei. Investigação do MP apura a nomeação marido da prefeita de Guajará-Mirim, Rondônia, chefe de gabinete. A imprensa do estado de Rondônia, nos últimos anos, ao noticiar sobre a gestão da prefeita Raíssa da Silva Paz, noticia apenas corrupção, ilegalidade e arbitrariedade. MP pede afastamento da prefeita que nomeou o marido condenado Raíssa da Silva Paz. Até aqui, eu acho. Tá acabando. Ministério Público do Estado de Rondônia pediu à Justiça, nesta sexta-feira, 25, o afastamento cautelar da prefeita de Guajará-Mirim, Raíssa da Silva Paz, que nomeou o marido, Antônio Bento Nascimento, como secretário de Obras, e a prima, Ana Michele Silva Lima Vieira, na chefia de gabinete. Raíssa é acusada de nepotismo, de descumprir uma ordem judicial que já determinou o afastamento de Antônio Bento e ainda permite que o marido mande no município. Avatar, prefeito de Guajará-Mirim, é afastado do cargo durante a operação do Ministério Público e Polícia Civil. Diante de tantos escândalos de corrupção e ilegalidade, a prefeita comete infração política administrativa, momento que descumpre o decoro do cargo, procedendo-se de modo incompatível com a dignidade. Dispõe sobre o artigo 61 da Lei Orgânica do Município. Decoro do cargo é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelo político representantes eleitos de sua sociedade. Denota-se que a população clama pelo impeachment da prefeita conforme a comunicado divulgado pela imprensa. A prefeita já demonstrou que não acata a decisão judicial, agindo novamente como arbitrariedade. Caso os senhores não acatem esta denúncia, a população de Guajará-Mirim sofrerá com as consequências. Exerça suas funções e salve o povo de Guajará das ruínas. Não obstante, denote-se que, com o consentimento da prefeita, maquinários e servidores do município estão servindo os interesses da família e grupos. Grupos selecionados que, conforme as investigações do Ministério Público do Estado de Rondônia, há provas que maquinários e servidores trabalham na fazenda da família Bento. Os crimes expostos nessa denúncia caracterizam de responsabilidade, além da infração política administrativa especificada no artigo 4º do Decreto-Lei 201/64. Além disso, os atos praticados pela prefeita violam os princípios da legalidade, da moralidade
imposicionalidade e eficiência previstos na Constituição Federal. Da competência da Câmara Municipal para o julgamento, no que tange a competência para julgar, conforme já mencionado no artigo 4º do Decreto-Lei 201/64, determina a competência da Câmara de Vereadores para julgar, prevendo as diretrizes no artigo 5º da lei. Ademais, e o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante de número 46, segundo a qual a definição de crime de responsabilidade estabelecida nas respectivas normas de processo de julgamento são de competência legislativa e privativa da União, com base na referida súmula. E o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado que não cabe aos ordenamentos jurídicos locais estabelecidos de regras voltadas ao processo de apuração de crime e de responsabilidade de infração política administrativa, processual, civil, constitucional, agravo interno na reclamação, crime de responsabilidade do prefeito municipal, Decreto-Lei 201/67, normas de processo e julgamento, afastamento, probidade, violação, a súmula vinculada de número 46, reclamação provida do recurso de agravo, a que nega o provimento. Primeiro, após a edição de número 46, o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal tornou-se vinculante tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento, ou seja, o verbente vinculado tanto referente às normas de direito material definido dos crimes de responsabilidade, quanto às de direito processual estabelecidas as respectivas normas de processo de julgamento. Na hipótese do auto, o juiz reclamado afastou as normas do processo de julgamento previsto. Decreto-Lei 201/67, norma federal aplicável no caso de declarar a ofensa a enunciado da súmula. Remessa necessária de mandato de segurança, cassação de mandato eletivo, nulidade do procedimento, ausência de sorteio para a formação da comissão processante, nulidade, concessão da ordem, compete exclusivamente ao Poder Legislativo e o ato de cassação de agentes políticos por infração política administrativa cuja análise do mérito em nenhuma hipótese estará sujeita ao Poder Judiciário, que se limita à avaliação à legalidade do ato do procedimento. Artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 prevê que, após o recebimento da denúncia, deverá o presidente da Câmara sortear os vereadores que componham a comissão processante, não tendo ocorrido o sorteio, e sim a escolha arbitrária dos membros da comissão, nulo procedimento. Por fim, fato é que detém o poder de cassar prefeito por crime político-administrativo, com os que se comparam aqui e a Câmara. Este poder não é revisto em decisão pelo Judiciário, por se tratar de questão específica. Com a própria lei determina, por isso, senhores vereadores, aproveite esse momento e eu peço que reflita e receba a presente denúncia, apure os fatos, tire suas conclusões e, por fim, condenar a denunciada para que o nosso município possa avançar. Por este motivo, apresentamos a presente denúncia para que seja recebida pela Câmara e instaure a comissão que irá apurar os fatos, rogando desde já que proceda com a condenação da denunciada na cassação do seu mandato, pelo progresso do município de Guajará-Mirim, 15 de fevereiro de 2024. Francisca Fernanda Pociano. Lido, senhor presidente. Está lida. Agora eu quero pedir para o meu primeiro secretário ler a outra denúncia. Todos prestaram muita atenção, foi tudo gravado. Da prefeita Mari Gran. Uma dose. Vai colocar para pressionar? Só ler. Deixa eu amarrar a dose aqui. Esse daqui é mais pequeno. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guajará-Mirim,
Recebido dia 26/2/2024, às 11h24, foi protocolada esta denúncia. Francisco das Chagas Assis Guedes, brasileiro, nascido em 29, tal, na cidade de Guajará-Mirim, RG tal, CPF tal, com endereço situado na Avenida Antônio Corrêa da Costa, Guajará-Mirim. Denúncia nos termos do artigo 41, as seguintes do Decreto-Lei 201/67, em face da excelentíssima senhora prefeita interina do município de Guajará-Mirim, Marenice Graneman, brasileira, nascida em 24, podendo se encontrar na Avenida 15 de Novembro, centro de Guajará-Mirim, prefeito de Guajará-Mirim, Rondônia, com base na Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido do Decreto-Lei, Decreto-Lei de número 201, de número 67, pelos termos, fatos que seguem. Admissibilidade da denúncia. Artigo 5º do Decreto-Lei 201 estabelece no artigo 5º o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara em infração definida no artigo anterior, estabelecendo o seguinte rito. Está faltando parte, mas vou ler aqui. Infrações definidas no artigo obedecerá aos seguintes ritos. Se outra não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciado for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e se de entregar à comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciado for o presidente da Câmara, passará a presidência ao seu substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores para que esta análise da acusação e, posteriormente, a instauração do processo. Tido conste lesionar que a denúncia poderá ser apresentada por qualquer cidadão desde que seja eleito e que esteja devidamente no gozo dos seus direitos políticos por qualquer vereador, ou isoladamente ou por mais de um, pelo presidente da Câmara. De outro contorno, o denunciante é brasileiro nato, cidadão da República Federativa do Brasil no exercício dos seus direitos, conferido pela lei maior, e eleitor capaz, em pleno gozo dos seus direitos políticos e eleitorais. Portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia nos termos do artigo 35 do inciso 1º, Decreto-Lei 201. Portanto, cabível a medida. Fatos. A denunciada praticou infração política administrativa grave, sujeita à apuração e à sanção pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme restará demonstrada a seguinte. Entre os dias 27 de janeiro e 5 de fevereiro do ano de 2024, foram realizadas ilegalmente pelo município a abertura de 2 estradas rurais, sendo uma no ramal SEMAP, na propriedade particular de Renato Biliato, irmão de Ronaldo, conhecido como Torto, e a outra no ramal da Luzia, próxima à propriedade do senhor Zé do Queijo, possuindo uma das estradas aproximadamente medindo 2.000 metros e a outra 700 metros. Imagem das estradas legalmente feitas. A imagem segue aqui. De acordo com o áudio da testemunha, o trabalhador conhecido como Aloí, em anexo, foram trabalhados 2 dias e meio, 0,800, ou seja, gratuitamente. O mesmo trabalhador ainda diz reclamar que o senhor Renato não quis sequer pagar uma gratificação aos operadores que foram a quantia de 5 trabalhadores da Secretaria de Obras, portanto, tudo gratuitamente por conta da Prefeitura.
causando danos ao erário e gerando riqueza sem causa, sendo vergonhoso esse tipo de benefício a qualquer que seja, ou seja, sequer foi reconhecido o trabalho dos servidores da Secretaria de Obra, pois os mesmos são contratados para trabalhar em benefício do município e não para particular, mesmo recebendo gorjetas. No mesmo áudio e anexo da testemunho, é afirmado que eram 5 trabalhadores e várias máquinas pesadas da Secretaria de Obras, sendo sequer o combustível foi pago. Através das imagens e vídeos de testemunho, é possível ver que foi feito pontes, estradas e encascalhamento. Sabemos que a utilização das máquinas e servidores públicos em propriedade privada exige o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos, e a ilegalidade do ato está explicitamente comprovada mediante os áudios, vídeos, fotos e testemunho em anexo. Pois fica claro, mediante as provas de que os particulares foram ilegalmente beneficiados pelos agentes políticos com a cessão de máquinas aos servidores públicos pertencentes à Secretaria de Obras deste município, tudo isso autorizado pela senhora prefeita e pelo secretário João da Pinguim. Fica claro a violação dos princípios da administração pública, pois desprezar os preceitos éticos que devem necessariamente nortear os agentes públicos no exercício dos cargos em exercício. Importante destacar que equipamentos e funcionários utilizados pertencem ao CEMOSP, que é a situação também afrontou várias leis ambientais, o que também estarei comunicando ao órgão competente por se tratar de área de reserva ambiental. Importante falar que os servidores e as máquinas poderiam e deveriam estar trabalhando em estradas coletivas públicas, beneficiando assim a coletividade e não uma propriedade privada. Toda essa situação só mostra que a atual prefeita e seu secretariado ocupam o cargo só para cuidar dos próprios interesses e não das coisas públicas. E tudo ocorreu com pleno conhecimento e autorização da senhora prefeita e o senhor secretário João Almeida Filho, motivo pelo qual apresente denúncia. Aspectos legais. O prefeito, como pessoa pública, chefe do Poder Executivo Municipal, detector de inúmeras atribuições, deve zelar pelos bens públicos, não podendo usufruir desde como seu fosse. É patente que a conduta da denunciada é reprourável. Neste sentido, deve ser investigado e a responsabilidade pelos seus atos ilegais à frente do poder público. Artigo 10. Lei 8.429/92. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseja efetivar a comprometimento, perda patrimonial, desvio, apropriação, manobramento dos bens ou haverá das entidades, referido no artigo 1º desta lei. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou incluir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente. Nesse mesmo sentido, o artigo 1º do inciso 2 do Decreto-Lei 201, de 67, prevê como crime de responsabilidade dos prefeitos utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bem ou renda de serviços públicos, mais do que notório que o dono da propriedade rural está se enriquecendo ilicitamente às custas do município, com a permissão do chefe do Poder Executivo e seu secretariado, João Almeida Filho. Eu vou fazer um pedido para o segundo secretário dar uma lidazinha. Pode ser? Está aqui. Começa aqui. Que é muita coisa, Dudu. Vou dar uma mijada aí. Boa tarde.
Oi. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Dando continuidade aos trabalhos nessa Casa de Leis, são incontestáveis as provas de irregularidade nas execuções dos serviços prestados de construções de estradas dentro da propriedade particulares e de responsabilidade do chefe do poder maior e do executivo zelar, de fiscalizar e a liberação do serviço, sendo que a presente denúncia somente é possível caso o denunciado incorra nas redações dos artigo 4º, artigo 7º do Decreto de Lei 20, do Decreto de Lei 201 de 67. O artigo 4º do inciso 6 e 7 do referido, que menciona que o artigo 4º são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionado com a cassação do mandato, praticar contra expressa disposição de lei do ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Assim, tais infrações têm forte aspecto político, defendendo o decoro, as normas institucionais dos poderes municipais, a ordem de funcionamento dos órgãos locais e os seus orçamentos. O referido decreto de lei pretendeu proteger a integridade e a regularidade dos institutos municipais, determinando aos prefeitos municipais a correta condução de suas funções e o respeito aos estatutos e regulamentos locais, sendo que ao permitir que máquinas públicas e servidores façam obras particulares, a denunciada somente demonstrou a falta de ética e zelo ao atuar frente ao poder público, situação que não se pode permitir. Portanto, o senhor presidente da Câmara de Vereadores, não resta dúvida quanto à comprovação dessas irregularidades praticadas pela denunciada, sendo que este ilibado parlamento certamente não será conivente com condutas ilícitas. Do pedido, diante do exposto, requer o recebimento e o processamento da presente denúncia com base na Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto de Lei 201 de 67. B. Seja denunciada, lida na primeira sessão e submetida à sua aceitação ao plenário dessa Casa Legislativa. Lido, senhor presidente. Senhores vereadores, quero aqui agradecer desde já a Polícia Militar, que está conosco esta tarde. Foi a pedido da direção dessa casa. Desde já agradeço de coração ao comandante e a todos os que fazem parte dessa corporação. Também quero dar um bem-vindo a quem está nessa casa, né? Não vou falar nomes, porque são muitas autoridades, muitas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dizer para os colegas vereadores que eu recebi a orientação do doutor Davi, que está ali, que não posso dar os 3 minutos, porque ainda não é o julgamento. No dia do julgamento não será só 3, eu acho que mais de 3. Mas começou para aceitar ou não aceitar a denúncia, o vereador vai votar sim para aceitar, não para não aceitar. É muito simples, muito fácil. Pela ordem, presidente. Pela ordem concedida. Senhor presidente, eu gostaria de me arguir a Vossa Excelência que nós estamos aqui para votar o pedido de abertura de CPI. Pedido de abertura. Na página 1 da denúncia feita pela senhora Kika Ponciano, ela diz
afastamento e abertura de cassação. Então, eu quero que Vossa Excelência esclareça o que nós vamos votar. Por quê? Como é que nós vamos votar um pedido de abertura de CI e vamos votar junto um pedido de afastamento? São dois assuntos. Então, eu gostaria que Vossa Excelência explicasse para o plenário que a gente precisa saber como vai votar. Feito isso, senhor presidente, eu vou solicitar os meus 3 minutos que tenho na hora que eu solicito uma parte, de acordo com o artigo verificado no regimento interno desta casa. Parece que, segundo o jurídico, não pode discutir sobre o tema porque ainda não foi investigado pelas vossas excelências. Senhor presidente, o nosso jurista tem que dar uma olhada no nosso artigo, lá no nosso regimento, que se eu pedir uma parte, ou qualquer vereador pedir uma parte, ele tem direito a 3 minutos. Tá tranquilo, então. Mas... como eu estou em ordem aqui, fica de pé, doutor Igor. O doutor Igor está trabalhando nessa casa e ele vai estar anotando os votos. É o primeiro dia de trabalho dele, já pegou pesado, né? Ele vai estar anotando o voto de cada vereador. Ele está com a lista dos nomes, eu vou ler os nomes. Vai ser por ordem alfabética. Eu vou ler o nome. Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Responda a minha indagação. A sua indagação é sobre os 3 minutos ou sobre o que vamos votar? Nós estamos votando a abertura a aceitação, sim ou não, da abertura. A abertura, não tem nada de afastamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Senhor presidente, como bem fala a denúncia, a cidadã Francisca Ponciano, né, ela solicita a abertura de CI e afastamento. Então, eu creio que o senhor tem que colocar para o pleno liberar. É o nosso entendimento, senhor presidente. Aí o pleno liberou, tranquilo. Senhor presidente. Senhor presidente, o nobre aqui, nosso amigo do jurídico, ele acabou de observar que faltou a leitura de uma página aqui. Aí eu gostaria só de dar continuidade para dar a maior transparência possível. Tranquilo. Caso seja constituída na mesma sessão a comissão processante, respeitando a representatividade partidária, após a instalação da comissão processante, seja notificada a senhora prefeita para apresentar a defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar até 10 testemunhas. Com a defesa seja emitido parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o feito ao plenário. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizeres necessário para depoimento do denunciado em inquérito da testemunha. Seja oportunizado ao denunciado a apresentação de razões finais num prazo legal e emitido o parecer final da comissão processante. Ao final, seja julgado procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário dessa Casa Legislativa por 2/3 dos seus membros, em votação nominal é aberta com competente perda do cargo do prefeito municipal e expedição do respectivo decreto de lei de cassação do mandato do denunciado. Lido, senhor presidente. Acredito eu que agora eu quero responder o vereador Adelino Siquissu. Quem trouxe a denúncia para essa casa é que tinha que fazer. Nós vamos aceitar ou não a denúncia. Nós não podemos criar um fato novo aqui, criando pela ordem concedida. Mas é o que está escrito. Senhor presidente, tem, conforme julgados recentes do Supremo, reclamação 33.597, que a legislação aplicável ao Decreto-Lei 201 de 1967, no caso específico do afastamento temporário de prefeito no momento de recebimento de denúncia, a inconstitucionalidade é flagrante.
o ministro Alexandre de Moraes, de forma acertada ao apreciar a reclamação, considerou inadmissível o afastamento cautelar do chefe do Poder Executivo, uma vez que essa medida não encontra amparo no Decreto-Lei 201 de 1967, que viola a súmula vinculante 46. Está respondido, vereador Sixu. Rapaz. Senhor presidente. Silêncio, pessoal. Senhor presidente, o nobre vereador... Silêncio, pessoal. O nobre vereador já está falando de um julgamento pelo STF. Nós estamos falando aqui de uma abertura de CI ou de 201, afastamento ou não. A mas lei 201 é para receber ou não. Sim, mas no documento, qualquer coisa, o primeiro secretário pode ler de novo, onde está escrito o pedido da munícipe. Era isso, presidente. Não, mas é que não está. Então, o primeiro secretário pode ler sim para tirar todas as dúvidas, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Senhor presidente, o pedido da denunciante consta o pedido dela de afastamento e cassação da prefeita Raíssa da Silva Paz por infração política. E acredito que se eu coloco em deliberação do plenário, porque senão vai ter 2 pesos e 2 medidas. Aceitamos a denúncia do vereador Rivan, fizemos uma denúncia aqui nessa casa, e quando foi aceita a denúncia, ele foi afastado do seu cargo, seu presidente, correu o processo todinho, e depois foi feito o processo de cassação, e em seguida foi cassado, seu presidente. Senhor presidente. O regimento interno prevê para vereadores, e não para prefeito, Poder Executivo. Senhor presidente, eu acho melhor, vereador Sixu, só que o decreto-lei, senhor presidente, decreto-lei é federal, passa por cima do regimento. Primeiro vamos ver se vai passar ou não, depois a gente vê. Tá? Calma, Ivan. Vamos lá. Vamos começar a votação então, todo mundo concorda? Mas de qual que é a denúncia, senhor presidente? Das duas. Não, tem que ser separado, senhor presidente. Cada um é uma denúncia Senhor presidente, diferente. pela ordem. Pela ordem concedida. Senhor presidente, solicito de Vossa Excelência, já que temos 2 denúncias, todas elas elevando o primeiro ponto, o erário municipal, o cuidado com a coisa pública. E as 2 denúncias solicitam que seja feito a verificação, o acompanhamento por esta casa dos fatos que aconteceram errados, tanto da parte da senhora excelentíssima prefeita Raíssa Bento, que está afastada, da excelentíssima senhora prefeita Marinice Grânima, que está conduzindo o cargo e colocada por determinação judicial. Se é que nós temos que votar aqui, denúncias e abrir CI. Então, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que sejam votadas as 2 denúncias em bloco. Nós não queremos resolver, nós não queremos cuidar da coisa pública, então vamos votar em bloco. Solicito, senhor presidente, que seja colocado para o pleno deliberar, senhor presidente. Não, eu vou dar, quando eu convidar o vereador aqui, o vereador vai poder votar do jeito que ele quiser, ele é livre, mas vai votar os 2 votos na mesma hora. É isso que eu quero dizer. Tá? São 2 denúncias diferentes, senhor presidente. O senhor não pode colocar em bloco, senhor presidente. Presidente, tem que ser separada a votação, tá? Para não confundir os vereadores, presidente. Cada denúncia separada, por favor, presidente. Sim, vamos seguir senhor presidente, senhor presidente, se for para votar em separado, senhor presidente, questão de ordem, então senhor quer presidente. dizer que o pau que dá em Chico não é o mesmo que dá em Francisco, Questão de senhor ordem. presidente? Vereador, eu falo separado, vereador. É uma primeiro, depois a outra. Senhor presidente, Não, questão de ordem. se for para votar, vamos votar em bloco. Ou senão não se vota nada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Concedido? Não, vamos falar. Gostaria. Só um instantinho para o vereador Romerito falar. Pedido de ordem, senhor presidente. Eu vou dar para o Romerito primeiro, depois lhe dou. Senhor presidente, eu quero aqui deixar meus parabéns na fala do nobre vereador Augustinho Figueiredo.
Aqui não pode ter dois pesos, senhor presidente, e uma medida. Pau que dá chifre, dá em Francisco. Então, se a denúncia ela está no mesmo sentido, por que não pegar e votar? Eu sou de acordo que tem que votar ao mesmo tempo as duas denúncias, senhor presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Pedido de ordem, senhor presidente. Pedido de ordem. Concedido. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Quero aqui também cumprimentar todos que estão aqui presentes, porque é direito de todo cidadão ouvir e também ouvir as decisões dessa casa. Presidente, fala-se de dois pesos, duas medidas. Existe sim 2 pesos, 2 medidas, porque um processo, ele chegou aqui, está com mais de 2 semanas. O outro que chegou, recém chegou ainda a esta casa, no dia de hoje. Entendeu? Então, uma semana que seja. Eu não tenho conhecimento, como eu acredito que vários outros vereadores também não têm conhecimento. 10 dias tem. Tanto é que foi... Então, é uma semana, que seja uma semana. Mas hoje chegou. Então, isso aqui eu acho que deve colocar o pleno para que o pleno decida. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida. Boa tarde, presidente. Boa tarde às pessoas que se encontram aqui no plenário e aos vereadores que estão aqui realmente debatendo esse inquérito aí, esse processante. Presidente, o senhor é dono da pauta, presidente. É o senhor que tem que pautar. O senhor que tem que falar que tem que pautar ou não, presidente? Então, eu estou com o vereador Agostinho. Eu estou com a fala, vereador. Eu estou com o vereador Agostinho. Plenário e a gente vota em bloco, presidente. Plenário soberano, pô. Questão de ordem, presidente. Eu não terminei ainda não, presidente. Questão de ordem, presidente. Eu não terminei, presidente. Questão de ordem, presidente. Eu estou com a fala, presidente. Questão de ordem concedida. A pauta é sua, presidente. É o senhor que manda. Boa tarde, presidente. Desculpa. Boa tarde a todos aqui no plenário das deliberações, a todos que nos acompanham também através das redes sociais. Nós estamos perdendo tempo discutindo aqui. Eu acho mais justo votar cada um. Pronto, qual o problema? Aí fica essa discussão, não vai levar a nada. Quem fica prejudicado é o povo que está aqui esperando, ó. Bota logo para votar cada um, pronto. Põe para votar aqui no plenário, presidente. Bem entendido. Deixa eu falar para vocês o que acontece. Só simplesmente o vereador vai poder votar na mesma hora, nas duas. Mas não há necessidade de fazer uma, depois outra, até porque pode não dar quórum. Eu sei o que estou fazendo, não vai dar Mas eu quórum, não posso melhor... deixar registrado para constar em ato, senhor presidente, que se votar os dois em bloco, já está nascendo errado propositalmente. Porque a 201 fala que é uma e depois a outra. Denúncia por denúncia. Ou seja, está criando um erro proposital. Aonde senhor presidente? Fala, vereador. Senhor presidente, se nós estamos aqui para corrigir um erro que porventura a prefeita Raíssa tenha feito, se nós estamos aqui para corrigir um erro que porventura, porque ninguém está provando nada, a prefeita Mari Grama tenha feito, qual é a diferença de votar separado ou votar junto? Não tem diferença? Não tem diferença? Se querem abrir uma comissão, se esta casa quer abrir uma comissão contra a prefeita Raíssa, é uma coisa. Ou se esta casa quer abrir uma comissão contra a prefeita Grânima, é outra coisa. Então, para que nós sejamos imparciais, vamos votar em bloco, senhor presidente. Democracia, vereador, democracia. Vocês não querem, não tem vereador que quer abrir a CPI contra a prefeita Raíssa? Tem, não tem? Tem vereador aqui que quer abrir uma CPI contra a prefeita Grânima? Tem, não tem? Então por que agora vamos pegar e vamos fazer separado? Vamos fazer junto? Nós não queremos... Eu vou estar... Atenção, senhores. Atenção, senhores vereadores. A gente, desde o início eu falei, eu vou dar a palavra para o vereador e ele vai votar nos dois, do jeito que ele quiser, mas nas duas. E ele que vai decidir. Começa, vereador, por ordem alfabética, vereador, como vota vereador Adelino Siquissu?
nas duas denúncias. Ele escolhe em qual vota, mas nas duas. E o Igor pode marcar o voto do Adelino Seguiçu. E o silêncio da casa. O vereador é supremo no seu voto, ele vota conforme o seu pensamento. Recebe ou não recebe as denúncias? Sim ou não? Solicito, antes de mais nada, que seja numerado as denúncias, senhor presidente. Numerada com o nome do denunciado. Numerado. A número 1, fala o nome das denunciantes. Pode falar o nome. Ficar mais claro, fala o nome. Tá? A primeira denúncia foi feita pela senhora Francisca Fernandes Pociano. E a segunda pelo Francisco. Ele vai dar o voto dele agora. Primeira denúncia é sim, senhor presidente. Segunda denúncia é não. Alexandre Melo. Senhor presidente, já foi pautada essa causa de leis a falta de resposta de requerimento, inclusive dentro de plenário, uma coisa que já foi passada. Outra situação também que superávit de orçamento não é crime não, pelo contrário, é parabenizar a gestão. Pela primeira denúncia, meu voto é não, senhor presidente. Pela segunda denúncia, meu voto é sim, senhor presidente. Como vota Alexandro Santos? Mais uma vez, boa tarde, presidente, e a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais e toda a população aqui presente. Para a primeira denúncia, sim. Para a segunda, não. Como vota Agostinho Figueiredo? Senhor presidente, primeiro que Vossa Excelência está conduzindo essa sessão de uma fórmula esdrúxula. Por quê? Isso aqui era um voto só para receber a denúncia ou não. Porque uma vale para as duas. Do jeito que o senhor está fazendo, o senhor está votando uma e outra. O senhor tinha que votar junto. Era assim, recebe ou não e pronto. É assim que tinha que ser. Mas Vossa Excelência, infelizmente, pecou nesse trabalho que esta casa, e depois, senhor presidente, o nosso assessor jurídico... Tem que votar, vereador Agostinho. Senhor presidente, Deixa eu te falar. Não se pode, senhor presidente, votar uma denúncia dessa aqui, sim ou não, presidente, isso não existe. Isso não existe. Mas não é assessor jurídico? Aceitando, sim, aceitando ou não aceitando. Como é que eu vou votar uma denúncia dessa, sem dizer o que eu estou votando, sem defender a pessoa que eu estou defendendo? E eu tenho certeza que os outros colegas vereadores aqui concordam comigo. Agora, daqui a pouco, o jurídico dessa casa vai chegar aqui e mandar eu levantar da cadeira. Sim ou não, bora. Vota, vereador, tem que votar. Senhor presidente, nós temos o direito de discutir o que nós estamos votando, senhor presidente. O vereador Barroso, o vereador Kerlis, o vereador Sixu, nós temos o direito de discutir e não só votar. Eu não sou burro de cabresto para votar do jeito que o jurídico dessa casa quer, não. E desse jeito, senhor presidente, eu vou apelar para a impugnação dessa sessão, senhor presidente. Ou o vereador tem direito à fala, ou eu vou apelar que Vossa Excelência... Ou eu vou apelar para que Vossa Excelência pegue... Eu me recuso. Nós vamos suspender a sessão por 5 minutos. Por favor. A discutir. Fica aqui.
Não, querem mandar no voto de vocês? Eu tá junto, tudo bem. Reaberta a sessão e prossegue com o voto do vereador Agostinho Figueiredo. Senhor presidente, cortaram meu microfone aqui. Senhor presidente, eu gostaria de deixar claro aqui, me arranja o microfone melhor, que nesta sessão, obrigado, que esta sessão, senhor presidente, é uma sessão para incentivar as pessoas que administram Guajará-Mirim a deixarem de fazer o bem para esta cidade. Porque senão, vejamos, senhor presidente, a prefeita Raíssa, além de ser mulher, e eu aposto que é por isso que ela está sendo pedido de cassação aqui, e está recebendo votos para que ela seja aberta a CPI, pelo fato dela ser mulher. Senhor presidente, se me interromper, o senhor vai descontar do meu tempo e me devolver. Porque eu estou no meu trabalho, eu gostaria de ser respeitado. Senhor presidente, nós vamos... Porque senão, vejamos, senhor presidente, quando a prefeita Raíssa assumiu, Guajará-Mirim era uma cidade fantasma. Aquela mulher fez aproximadamente 50 quilômetros de asfaltamento, com recapeamento e asfalto no nosso município. Aquela mulher que hoje esta casa está querendo caçar, iluminou 80% com luz de LED o município de Guajará-Mirim. Aquela mulher deu material escolar para todas as crianças, filhos de pobre. É porque aqui eu acho que tem muito poucos pobres, aqui a maior parte é rico e não precisa disso. Mas ela deu. Aquela mulher fez em 2023 670 cirurgias da vista, da saúde que não presta. Ela fez 670 cirurgias entre cirurgia eletiva e da vista para a população de Guajará-Mirim. Estão encerrando os 3 minutos. Vou encerrar, senhor presidente. Tá. E para finalizar, senhor presidente, aquela mulher conseguiu com o governo do estado recurso para a recuperação das escolas, que o vereador aqui diz que é culpa do município e que foi pago com o governo do estado e com contrapartida do município. Isso não é vergonhoso, isso é bonito. Por isso, eu voto para não receber o pedido de abertura de CPI contra a Raíssa Bento. E o Damari? Sim. Vereador Carlos Alberto, como vota? Acompanhar o microfone. Oi. Tá ruim esse microfone. Presidente,
Não a primeira, sim a segunda. Senhor presidente, tem um cidadão ali me chamando de cego, eu quero o nome dele, tá? Que eu vou pegar e meter um processinho nele. Por favor, verifiquem. Como vota vereador Elias Crespim? Presidente, senhores, público aqui presente, aquele que nos prestigia através das redes sociais. Presidente, público aqui em geral, nós sabemos que há uma diferença sobre a questão dos dois processos. O primeiro processo, ele tem já um precedente pelo Tribunal de Justiça, o outro não. Então, portanto, meu voto é sim para o primeiro e não para o segundo. Como vota o vereador Francisco Ouro Arão? Tem que estar o microfone correndo aqui, pô. Tem tanto assessor aí. Oi. Oi. Boa tarde. Oi. Tá bom. Boa tarde, presidente. Boa tarde, população guajaremirense. Boa tarde, povos originários, lideranças que estão presentes nesse exato momento. Eu acho que povo, cidadão brasileiro, não é cego, seja indígena e não indígena. Na primeira denúncia, sim, e na segunda, não. Como vota o vereador Quelinge Aparecido? A primeira... Senhor presidente, repetir o voto. Na primeira sim, na segunda não, senhor presidente. Como vota o vereador Raimundo Barroso? Presidente, na primeira sim, na segunda não. Como vota o vereador Willan de Souza? Senhor presidente, na primeira denúncia não e na segunda denúncia não. Como vota o vereador Ian Cacamin? Boa tarde, presidente. Boa tarde, público. Primeiro voto sim, segundo não. Como vota o vereador Romerito Pereira? Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde toda a população presente nessa Casa de Leis. O que eu consigo observar hoje, dentro desse parlamento, é um jogo político que está tendo, um jogo de interesse. É um jogo de interesse que está tendo dessa Casa de Leis. Aqui, população, não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, essa aqui é uma casa que tem que aceitar sim, senhor presidente. E eu vou votar para aceitar da forma mais coerente possível, que as duas denúncias, senhor presidente. Eu vou... E eu tenho certeza, senhores vereadores, que vocês eram para ter aceitado dessa forma. Vocês eram para ter aceitado as duas denúncias e assim a casa fazer todas as averiguações, as fiscalizações possíveis, senhor presidente. Isso é um absurdo. Isso aí está notório. A população, tenho certeza que está acompanhando isso aí. Agora, por que aceitada a prefeita A e rejeitada a prefeita B? O que está... Não está tendo aqui, senhor presidente, deixa eu terminar minha fala. Aqui não está tendo imparcialidade. Eu acho engraçado e muito me estranha e me admira que tem vereador nessa Casa de Leis. Tem vereador nessa Casa de Leis que, quando era oposição da prefeita Raíssa,
pensava de uma forma. E agora o que é que está acontecendo? Então, senhor presidente, o meu voto é sim para aceitar as denúncias das duas. Agora eu vou passar o microfone para o advogado Igor, que vai ficar de pé e dar o resultado dos votos. Senhor presidente, só por um instante. Eu queria não nas duas, tá? Não nas duas. Não nas duas. Como assim? Não entendi. Tá. Só um momento agora que ele vai dar o resultado. O microfone. Boa noite a todos. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes. O resultado ficou da seguinte maneira. Com relação ao primeiro pedido, né, com relação à prefeita Raíssa Bento, 8 sim pelo recebimento e 4 não. E com a Mari? Com relação à Mari, ficou da seguinte maneira: 4 votos sim e 8 não. A formação da comissão agora, que nós vamos para o segundo passo, formação das comissões, será por bloco parlamentar, não será por sorteio. Isso é uma determinação minha mesmo aqui. Primeiro bloco não, eu não vou dar ordem para ninguém, agora vamos direto. Não, é por bloco. É por bloco. Determinação minha, pô, aceitei tudo que vocês falaram, pô. Por que você está com medo? Não, quero saber 201, quero bloco saber... Bloco parlamentar, presidente, bloco parlamentar. Ela fala que é por bloco parlamentar. O regime, tudo que é por bloco. Primeiro bloco. Pode conceder. Senhor presidente, vamos definir. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor tem que seguir o que está no regime interno dessa casa. Aqui não tem que estar... Deixa eu te falar. Bloco não precisa ter medo, vai ser analisado, vai ser investigado. Se você está com medo de quê? Tem medo de nada. Bloco parlamentar são... Primeiro bloco é do Podemos com PC, Alexandre Melo, Robertinho e a minha pessoa, primeiro bloco. Segundo bloco, vereador Romerito e vereador Raimundo Barroso. E o terceiro bloco é os vereador Agostinho Figueiredo e Francisco Orunão. Está bem equilibrado, eu não preciso ter medo de nada. Dentro desses blocos sairá os 3 que vão compor essa... Questão de ordem. Agora, cada bloco vai ter o seu porta-voz e vai dar a sua... Senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi questão de ordem primeiro. Tá. Ou coloca pelo bloco ou só rasga o regimento dessa casa aqui. Ei, vereador, muito bem. Senhor presidente, eu sou de acordo que seja criado pelo bloco parlamentar, mas eu queria fazer um pedido de os vereadores que não têm bloco parlamentar, que façam o bloco parlamentar, para ser mais justo, senhor presidente. Que não tem bloco parlamentar, não sei se o regime dá... Com certeza tem, senhor presidente. Senhor presidente, o bloco parlamentar é descritivo do partido, senhor presidente, é pelo partido. Tu não representa o MDB, Sexo. Tu não representa o MDB, não, Sexo. Mas vocês tinham que ter criado um bloco antes. Vocês não podem criar um bloco em cima da hora. Para confusão, vamos o primeiro bloco de 3 vereadores, escolhe o membro. Robertinho e Alexandre pode falar. Eu não posso participar, mas tenho meu voto. Quem será o escolhido? Qualquer um de vocês dois pode falar. Boa tarde, presidente. Eu não gostaria de participar e eu sugeria o meu amigo Alexandre para participar. Como presidente.
Como presidente pressante. Raimundo Barroso e Romerito escolhe o segundo. Raimundo Barroso e Romerito. Pode escolher o segundo. Vocês podem escolher. Vocês são dono do mandato. Eu indico o vereador Dionísio Fixu. Não pode Pela ser questão dono de ordem. Antes do senhor indicar, o senhor tem que entender que existe que eu sou partidário. Existe um... É isso que eu falei, que ia dar, né? Não, vamos fazer. Indica o senhor. O senhor não está respeitando nenhum colega do partido? Indica. Eu vou fazer parte da comissão. Obrigado. Eu não aceito, não. Eu coloco o meu nome, vereador e presidente, vice-presidente dessa casa. Eu coloco o meu nome para participar ou de mesa. Presidente, como eu sou mais antigo, por idade e por tempo de serviço, eu indico o nome de Dionísio Fixu. Questão de... Seu presidente. Então eu indico meu nome, pronto. Senhor presidente, não pode ser no grito, presidente, não pode ser no grito. Não, calma. Tá. Agora, vamos, como vai votar o vereador... na forma que levou aqui o vereador, na forma sua, da mesma coisa anda lá. Questão de ordem. Agostinho e Francisco vai ser o Agostinho se ele quiser. Aceita? Senhor presidente. Aceita? Eu vou me indicar, senhor presidente. Tá pronto, tá indicado os 3 membros da comissão. Eu quero arquivar agora aqui, em nome também da sessão, a denúncia contra a dona Mari está arquivada e depois se reunirão esses 3 vereadores para discutir os seus membros e sobre a proteção de Deus, depois encerrada a sessão. Obrigado, senhor presidente.